A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Estudando na Europa com Bolsa. Conheça o programa Erasmus Mundus e saiba como se preparar. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Renata Possi Magani, coordenadora de incentivo à escrita da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá a todos, a todos e todas, né? Boa tarde, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Comissão do Acadêmico de Direito, nessa tarde em que teremos a oportunidade de ouvir as alunas Raíssa Furlaneto Cardoso e Brenda Castor, alunas bolsistas do programa Erasmus Mundus. Antes de falar um pouquinho delas, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Eliana Borges Cardoso, minha colega e querida amiga da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a quem já aqui publicamente manifesto a minha gratidão e honra por ter aceitado, né, a minha proposta de trazê-las para falar aqui para a nossa Comissão do Acadêmico de Direito, para trazer, me ajudou aqui a organizar, trazer a Raíssa, a Brenda Castor, e de alguma forma também contribui muito para todos os alunos que querem conhecer mais as oportunidades que existem para os alunos, já durante a graduação, se prepararem para buscar um programa de bolsas, né, para estudar fora do país. Então, algo que às vezes a gente tem vontade, mas tem pouco conhecimento. Então, esse evento, ele é um evento histórico dentro da nossa Comissão do Acadêmico de Direito, sem dúvida nenhuma, porque trazer duas grandes alunas, referências no programa, brasileiras, né, e que de alguma forma também muito nos orgulham, enquanto aqui professoras, eu, a professora Eliana e alunos nossos que hoje participam, prestigiando o evento, mas também interessados no tema. Então, professora Eliana, minha gratidão, né, por estar comigo nessa, por ter aceitado a nossa proposta. Então, gostaria muito de agradecer em nome da nossa comissão, em nome da nossa presidente, Adriana Cecílio. Ela não pôde comparecer nessa tarde, mas manifestou aqui comigo, por troca de mensagem, que ela está muito feliz com a repercussão do evento, pediu também para eu agradecê-la, a professora Eliana, agradecer também as nossas palestrantes, a Raíssa e a Brenda. Então, fica aqui, mais uma vez, a nossa gratidão. Aproveito também para agradecer a presença da Andréia Brandão e do Thomas Borges Cardoso, são acadêmicos de direito que participam da nossa comissão como voluntários, apoiadores, assessores, braço direito e esquerdo, né? Então, eu acho que a gente precisa ressaltar o papel dos nossos acadêmicos numa comissão que é feita para vocês. Então, nada mais justo que a gente abrir as portas para que vocês façam parte também da nossa comissão, para que integrem a estrutura da OAB desde a graduação, né? Normalmente a gente só conhece a OAB pelo temor da prova, né, final lá da nossa graduação, para conseguir a temida carteira da OAB, mas a nossa ideia é aproximar cada vez mais os alunos durante a graduação, ainda na vida acadêmica, na estrutura da ordem. Então, muito obrigada, Thomas, muito obrigada, Andréia, vocês muito nos honram e agregam muito valor à nossa comissão, gratidão imensa. Também não poderia deixar aqui de agradecer à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, faço isso em nome do nosso diretor Rodrigo Gago, que quando soube do evento, fez questão de manifestar apoio, de alguma forma também abriu as portas da faculdade pela sua comunicação para que o evento fosse divulgado. Então, muito obrigada, doutor Rodrigo e Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, por também acolher a nossa comissão e este nosso evento. Por fim, né, essa parte formal, ela é chata, mas ela é necessária, né, então só peço um pouquinho da paciência de vocês, porque eu ainda preciso agradecer algumas pessoas.
Preciso agradecer ao Davi, Matheus, Rayan e todos que organizam os eventos de todas as comissões da OAB São Paulo. Gratidão imensa pelo trabalho que vocês desenvolvem, nos auxiliando incansavelmente para que tudo isso possa se tornar realidade. Agradeço também a Alexandre Rolo, doutor Alexandre Rolo, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, sem o qual, sem um apoio fundamental também, não conseguiríamos colocar de pé muitos dos sonhos que nós temos, né? A Comissão do Acadêmico de Direito tem feito muitos eventos, e para que isso aconteça, a gente acaba exigindo, né, de muitas pessoas que estão nos bastidores. Então, gratidão imensa também ao doutor Alexandre Rolo e todos da Comissão de Cultura e Eventos. Mais uma vez, agradecer a Seccional São Paulo, na pessoa do seu presidente, doutor Caio, que tem sido fundamental no apoio dos eventos da nossa comissão, tem trabalhado junto conosco para que nós desenvolvamos, né, um trabalho que leve em consideração a nossa pluralidade no mundo, não só do direito, né, mas na nossa realidade brasileira. Então, vem coisa muito boa por aí, fiquem atentos nas redes sociais. Agora, em novembro, em que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, não vou dar spoiler ainda, mas a CAD está organizando um evento internacional com nomes muito importantes, então acompanhem as nossas redes sociais e participem dos próximos eventos. Bom, obrigada pelo espaço, desculpa tomar o tempo das nossas palestrantes. Agora sim, gostaria de passar a palavra para a Raíssa, para a Brenda. Elas prepararam, a Brenda é do direito, né? Então ela é formada no Largo São Francisco e hoje ela faz o mestrado. Estava aqui contando um pouquinho para a gente, elas mesmas falarão o que elas estão fazendo, como elas chegaram onde elas estão, né? Então, esse é o objetivo. A Brenda é do direito, faz o mestrado com a bolsa do programa Erasmus Mundus. A Raíssa, ela é formada em letras e também faz o mestrado pelo programa. Então, tenho certeza que a tarde vai ser muito proveitosa. E, sem maior delonga, eu passo imediatamente a palavra para elas, que farão aí uma apresentação conjunta. Raíssa, Brenda, gratidão, a palavra está com vocês. E se vocês quiserem compartilhar, então, a apresentação que vocês prepararam, fiquem absolutamente à vontade, tá bom? Desculpa, meu microfone estava mudo, eu esqueci de tirar. Imagina, Raíssa, sem problema. Bom, boa tarde para todas e todos. Tá tudo certo com a apresentação? Estão conseguindo ver? Sim, está super visível, só a Brenda que ainda continua com o áudio desligado, só para avisá-la. Boa tarde. Boa tarde, Brenda. Então, a gente vai compartilhar um pouco aqui a nossa experiência com o programa e espero que dê uns insights aí para quem tem interesse de estudar fora. A gente vai começar, então, se apresentando. Eu, como a Renata já disse, eu sou formada em letras na USP, eu escolhi habilitação português e francês. Durante a graduação, eu consegui uma bolsa para estudar em Paris, então eu estudei lá 6 meses. Depois da faculdade, ainda durante a faculdade, eu também fiz uma iniciação científica pela FAPESP, relacionada à tradução. E depois da graduação, eu ainda fiz um curso de extensão na Direito São Bernardo, de diversidade e inclusão, que acabou conversando muito também com o meu curso de letras. E também eu trabalhei na Pearson Brasil. Trabalhei primeiro em uma outra área, mas foi principalmente como editora de livros didáticos.
Bom, e também, antes de eu entrar no programa, eu tinha um artigo publicado e algumas traduções, isso eu acho que também acabou ajudando um pouco na minha candidatura. Bom, boa tarde. De novo, eu me formei em Direito na Sofran, em 2011, em São Francisco. E durante a faculdade eu fiz também um intercâmbio na Universidade de Coimbra, e eu acho que foi lá que começou, assim, que as coisas mudaram para eu estar aqui hoje, né? Que eu, além de fazer as matérias em Direito, eu decidi fazer uma matéria em História da Arte. E a professora era fantástica e dava aula dentro das igrejas da cidade. E aí, daí para frente, eu fiquei completamente apaixonada por patrimônio e principalmente por arte sacra. Nisso eu comecei a fazer cursos, principalmente no Museu de Arte Sacra, fiz vários cursos nessa área, e em 2017 eu comecei uma especialização em História da Arte Sacra na Faculdade Arquidiocesana de Mariana. Nesse período também, nesse meio tempo, eu fiz voluntariado numa ONG chamada Cidadão para o Mundo, e depois eu vi que isso é muito considerado por muitos mestrados para candidatura de bolsa. E eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação entre 2013 e 2015, como assistente jurídica, e em 2015 eu fui aprovada no concurso do TJ de São Paulo. Aí eu trabalhei um ano como assistente e depois eu passei a trabalhar como assessora de um juiz no Fórum de Santo Amaro. Pode passar, Raíssa, por favor. Tá. O que é o programa Erasmus Mundus, né? O Erasmus Mundus é um programa de mestrados. Cada mestrado é oferecido em conjunto por ao menos 3 universidades europeias e eles são financiados pela União Europeia. Geralmente, os cursos oferecidos são únicos e inovadores, sendo muito difícil encontrar outros mestrados com currículo compatível. E a maioria dos mestrados, eles valorizam a multidisciplinariedade, o que faz com que muitos dos mestrados aceitem alunos com formações variadas. A principal característica de um programa é a mobilidade obrigatória. Cada mestrado, ele pode decidir quantas mobilidades serão feitas pelo aluno, mas obrigatoriamente o aluno terá que passar por ao menos 2 países europeus. Alguns mestrados permitem que os alunos escolham os destinos dessas mobilidades. Então, ele vai te dar uma lista de opções, cada opção com cursos específicos, e o próprio aluno vai decidir para onde ele vai. Já tem outros mestrados em que todos os alunos mudam em conjunto, a mobilidade é já pré-definida. Os programas têm duração entre 12 e 24 meses. E os diplomas, eles podem ser o que eles chamam de Joint Degree ou Multiple Degrees. No Joint Degree, você tem um único diploma que menciona todas as formações, e no Multiple Degree, você vai ter vários diplomas, um para cada mobilidade que você fizer durante o mestrado. Pode passar, Raíssa, por favor. Existe a possibilidade de conseguir bolsa para o mestrado. Essa bolsa, ela é integral e ela cobre todos os custos do mestrado, o que inclui a inscrição, mensalidade, eventuais taxas de carteirinha e biblioteca, que algumas universidades têm aqui, 1.000 euros por mês para subsistência. Você não precisa comprovar esses gastos, eles te entregam os 1.000 euros e você gasta como quiser. Os custos de viagem, que são 3.000 euros por ano. Então, se o mestrado é de 24 meses, você vai receber esses 3.000 2 vezes. E o custo de instalação, que é de 1.000 euros no primeiro ano. Além disso, eles cobrem o seguro-saúde. Esse valor ele é fixo, independentemente do país em que você esteja. Então, em alguns países, esse valor acaba sendo muito bom e sobra, mas vai ter países em que esse valor não é suficiente para todos os gastos. 75% das bolsas oferecidas para um Erasmus Mundus, um mestrado Erasmus Mundus, é obrigatoriamente destinada a estudantes estrangeiros, que são os estudantes de fora da União Europeia. E, no máximo, eles podem ter 3 estudantes de cada país no mestrado. Detalhe que no meu a gente tem 4, eu não sei porquê, mas a regra oficial são 3. Há a possibilidade de cursar também o mestrado sem bolsa. E aí, nesse caso, tem algumas faculdades que oferecem descontos nas mensalidades e até algum auxílio para a subsistência no país. Por favor.
Há alguns anos já, o Brasil tem sido o país com o maior número de aprovados no programa. E em 2020, por exemplo, das 2.452 bolsas oferecidas, 133 foram para alunos brasileiros. Pode passar, Raíssa. Então, é importante falar que a ideia de mestrado na Europa é um pouco diferente da nossa ideia, porque eles têm um ensino básico um pouco mais longo do que o nosso, mas na graduação, a graduação deles dura 3 anos, né? Enquanto aqui no Brasil dura 4 ou 5 anos. A minha graduação mesmo era 5 anos, mas o pessoal faz até mais, porque tem bastante coisa. Então, o mestrado deles, que dura 2 anos, acaba sendo meio que uma continuação da graduação deles, né? Então, tanto que as pessoas que fazem graduação e mestrado na Europa acaba conseguindo validar no Brasil como graduação, justamente por causa da duração e da carga horária. Então, enquanto no Brasil um mestrado stricto sensu, né? Eu sempre confundo, mas stricto sensu acho que é o acadêmico mesmo, né? Enquanto esse mestrado ele vai ter poucas aulas e muito tempo para a elaboração da tese, os mestrados na Europa, eles vão ter muitas aulas, uma carga horária de aula bem grande e menos de tese para trabalhar na tese, né? Então, eu só coloquei um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tenho 1.900 horas de aula, enquanto se eu fizesse um mestrado na Letras, na USP, eu teria só 480 horas de aula. Então, seriam 3 matérias para os 2 anos de mestrado. Já no meu ano passado, eu tinha 11 matérias e esse ano eu tenho 5. Então, é realmente eu vejo mesmo como uma continuação da graduação. Então, as matérias elas são um pouco mais complexas, mas são diversas matérias, algumas até ainda básicas, e que nem sempre vão ter relação com a tese final que você vai escolher fazer, porque são muitas matérias e de assuntos bem amplos, né? Então, essa é uma característica do mestrado lá. E a segunda coisa é que, diferentemente do pouco que eu conheço no mestrado do Brasil, ela não prepara muito para a vida acadêmica, né? Então, não tem muito essa cultura de incentivar a escrever artigos, ou a dar aulas, ou um ensino mais forte de metodológico. Essas coisas vão ficar para o doutorado, né? Enquanto acho que no mestrado do Brasil já reforça mais essa cultura acadêmica, né? Deixa eu ver. Bom, parece que eu estou falando de uma forma negativa, né? Tudo isso, que tem muita matéria e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é uma chance excelente, assim, para preencher algumas lacunas na formação da graduação, para descobrir novos temas, novas perspectivas de estudos, novos autores que não necessariamente a gente teve, durante a graduação. Sem contar que é excelente para enriquecer a bagagem cultural e principalmente praticar a língua, porque aí a gente vai escrever e falar de temas complexos naquela língua, né? Então, para quem está procurando um mestrado mais nos moldes brasileiros, pode ser uma desvantagem, mas tem muitas outras vantagens que vêm junto com um mestrado como o deles. Bom, eu vou apresentar bem brevemente o programa que eu faço parte, só para vocês terem uma noção de como é, e depois a Brenda vai apresentar o dela.
Então, eu faço o Masterclass, né, que é em Culturas Literárias Europeias, e tem uma proposta muito voltada para dominar línguas europeias e dominar aspectos da cultura europeia. Então, principalmente literatura, mas tem também matérias de arte, de história cultural, de ciências da linguagem, linguística, enfim. Fazem parte do programa 5 universidades europeias e 3 universidades não europeias. Então, como a Brenda explicou lá no início, quando você se inscreve no Masterclass, você tem que escolher o percurso e você tem que escolher pelo menos 2 universidades europeias. Mas você também pode escolher 2 europeias e uma não europeia. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz o primeiro ano na Universidade de Estrasburgo, na França, e o segundo ano eu estou fazendo na de Bolonha, na Itália, mas eu tenho colegas, por exemplo, que fizeram o primeiro ano na França, depois vão fazer 6 meses no Senegal ou na Índia, e depois o último semestre na Itália. Então, cada um escolhe o percurso e podendo estudar em até 3 lugares diferentes. E os requisitos para entrar, para ser aceito, né? Então, o currículo tem um peso de 30%, depois o mérito acadêmico, as línguas, então, se você conhece mais, além do inglês, lógico que todo mundo tem que ter um nível B1 ou B2, se não me engano, que é um intermediário. Além dessa língua, conta muito se você tiver as outras línguas do programa, né? Então, francês, italiano, grego, português e russo. Fora isso, vale muito também a carta de motivação e, por fim, também as cartas de recomendação, pode ser de profissionais ou de professores. Na minha candidatura, então, para me candidatar, eu fiz os 3 certificados, né, no mesmo ano, fiz um atrás do outro. Eu fiz o de francês, no nível avançado, e de italiano e inglês eu tirei um certificado aí intermediário, entre intermediário e avançado. E também eu tive a carta de recomendação de 2 professoras da USP, então, como eu tinha me formado há pouco tempo, foi muito tranquilo de ter esse diálogo com elas. E uma coisa muito importante é que a minha carta de motivação e o meu currículo foram corrigidos por um professor de francês, com quem eu fiz aula também para me preparar para o certificado de francês. Então, é uma dica muito legal, assim, às vezes pedir para alguém que conhece a língua ou que conhece essas metodologias, porque também, dependendo da língua em que você vai escrever a sua carta de motivação, às vezes a metodologia, a forma de escrever muda. Então, esse professor, ele corrigiu para mim, eu acho que foi muito importante para minha candidatura. No meu curso, na minha turma, né, que agora já tem uma turma nova, mas na minha turma tem 19 bolsistas e mais muitos outros não bolsistas, mas os bolsistas tem só 5 europeus, todos os outros são da América Latina, da Ásia, e são pessoas de 22 a 35 anos, mais ou menos, e tem gente do Brasil, do México, do Peru, da Colômbia, dos Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Nigéria, Senegal, Portugal, Sérvia, Bulgária e Espanha. E todo mundo tem formação, a maior parte, pelo menos, tem formação em letras, mas não necessariamente em literatura, que é o foco do programa. Então, tem gente que fez letras, mas mais voltado para línguas, ou mais voltado para linguística. Tem também algumas pessoas que nem são formadas em letras, são formadas em antropologia, por exemplo, mas que fez alguns cursos de literatura ao longo do percurso. E no fim do curso, a pessoa faz uma tese
acadêmica, ou se ela começa o ano em Bolonha, ela pode fazer uma tese junto com parceiros do curso, que são de áreas mais prática mesmo. Então, na área de editoração, de organização cultural, de marketing. Então, tem essas duas possibilidades. Eu estou fazendo uma tese acadêmica mesmo, sobre escritoras francesas contemporâneas que são de origem operária e que aí elas contam como foi a educação e essa passagem de um meio operário para um meio mais intelectual, então tem todo um choque aí de culturas. E aí o diploma final é conjunto, duplo ou múltiplo. Então, eu, por exemplo, como eu estudei em duas faculdades, eu vou ter 2 diplomas, um para cada faculdade. Bom, eu vou apresentar um pouco o meu mestrado, que é o DICLAM, que é um mestrado focado em patrimônio cultural. E o objetivo do curso é formar profissionais para trabalhar com promoção e proteção do patrimônio e de paisagem cultural, principalmente em instituições internacionais, mas também em ONGs, em autarquias, em sítios patrimoniais e em empresas privadas. No nosso caso, a mobilidade ela é pré-determinada, então toda a turma muda em conjunto a cada 6 meses. Nós começamos o mestrado na França, e aí depois passamos para Portugal, para uma cidade de 2.000 habitantes. E o terceiro semestre nós fazemos na Romênia, e o último semestre ele é dividido em 2 partes, sendo os 2 primeiros meses na Itália, e depois nós temos 4 meses para fazer um estágio ou para fazer a tese. A gente pode escolher se prefere fazer o estágio ou se prefere fazer a tese. No site do DICLAM, eles detalharam bem também, como o mestrado da Raíssa, eles detalharam bem os critérios de avaliação. E são o mérito acadêmico, com 40%, a carta de motivação, com 35%, a experiência profissional e intercâmbios anteriores, com 15%, as cartas de recomendação e outros idiomas, tirando os 2 idiomas do mestrado, que são francês e inglês. Eu acho importante destacar que o que eles falam como mérito acadêmico não se refere só às notas. Desde que eu entrei no Erasmus, muita gente me manda, às vezes me encontra no Facebook, eu pergunto isso. Não é tanto a sua nota final no mestrado que importa, mas todo o conjunto do seu percurso acadêmico. Então, os cursos que você fez durante e depois da graduação, projetos de pesquisa, artigos, e até mesmo como a sua faculdade é reconhecida fora do país. A minha experiência com a candidatura em si... Você pode trocar, Raíssa, por favor? Obrigada. A minha experiência com a candidatura não foi tão perfeita quanto eu gostaria, né? A gente teve alguns problemas com o site, eles mudaram de site em cima da hora, e eu acabei fazendo a candidatura muito em cima já da data final. E o certificado de nível de inglês eu apresentei, o TOEFL, para o seu... acho que é B2, C1, não lembro agora, mas para o francês eu não tinha o nível exigido. Eles exigiam um nível avançado nas 2 línguas. E aí eu escrevi isso, eu mandei para eles o que eu tinha, que era um comprovante de que eu tinha feito até o A2 no francês, e escrevi na carta de motivação que eu não tinha o nível, que eu tinha começado a estudar francês para me candidatar ao DICLAM, e me comprometia, se eu fosse aprovada, ir 1 mês antes para a França e fazer um curso intensivo. E aí foi isso que eu fiz. Quando eles me aprovaram, eu me matriculei num curso e fui 1 mês antes, fiz 1 mês de curso intensivo. No começo foi bem complicado, mas depois as coisas funcionaram. A carta de recomendação, eles exigiam uma carta de um professor ou professora, e a outra carta podia ser uma carta profissional. A profissional eu pedi para a diretora da ONG, onde eu fui voluntária, e a carta de professora eu também tive um problema, porque eu pedi para uma professora e aí depois eu não sei o que aconteceu, ela parou de me responder e 1 semana antes do fim da candidatura eu tive que encontrar uma outra professora para pedir a carta. E a carta de motivação, eu acho que é bem importante falar dela porque eu demorei para entender qual era a lógica da carta de motivação. Ela não é um currículo.
né? Toda a informação referente ao currículo, ao que você já fez, ela vai constar do currículo. A carta de motivação é um espaço que você tem realmente para se apresentar para o mestrado, né? Para dizer por que você quer estar lá e explicar o que você espera do mestrado, as coisas que você fez que às vezes não entram num currículo, então viagens que você fez, por que você faz esse tipo de viagem, e é importante que ela tenha algo que faça a sua carta se destacar dentre as centenas de cartas que eles vão receber e que os professores vão ler, né? Então, no meu caso, eu cheguei a contar experiências que eu vivi na ONG, eu contei histórias de infância, eu contei situações que eu passei em viagem que me marcaram, e acho que é importante explicar isso. Eu demorei para entender que eu cheguei a me candidatar antes, né? Eu cheguei a fazer outras candidaturas para o Erasmus, e eu acho que onde eu pecava muito era nisso, era na carta de motivação. O meu programa, o DCLAN, ele tem 9 bolsistas, só 3 são europeus da área do Schengen, e a idade variou no começo da entrada entre 22 e 35 anos. As origens são bem diversas, nós temos alunos do Senegal, do Haiti, do Congo, da Armênia, Sérvia, Rússia, Colômbia, França, Bélgica, Filipinas, e nós temos 4 brasileiras. As formações também são diversas, tem gente formada em administração, em economia, direito só eu, tem história da arte, turismo, letras, relações internacionais, história, artes plásticas e arquitetura. Ao final do curso, como eu disse antes, nós podemos escolher entre fazer uma tese ou um estágio de 4 meses, e nós também podemos fazer um estágio de verão entre o primeiro e o segundo ano. Eu fiz um estágio esse ano numa rede de museus em Portugal, por 2 meses. E depois o diploma para a gente é um diploma único, que menciona as 3 universidades, e aí nós saímos com uma formação de mestrado em História da Civilização e Patrimônio, que é referente ao período na França, em Técnicas de Arqueologia, referente ao período em Portugal, e em Diplomacia Cultural e Relações Internacionais, que é referente ao período na Romênia. E o aluno que opta por fazer a tese, ele também pode ter incluído no diploma uma 4ª universidade, que pode ser a universidade italiana ou alguma outra universidade parceira. Bom, como se candidatar? A gente colocou aí o QR Code e um link reduzido para quem quiser já deixar salvo aí o link do catálogo, mas quem não conseguir pegar, a gente pode mandar também depois. Mas é um catálogo muito bom dos cursos, porque você pode pesquisar por área de estudos, por países, por universidades, pelo ano que você quer iniciar, pela quantidade de créditos. Então, vale muito a pena sentar um dia e fazer essa pesquisa e ver todas as oportunidades que você pode ter. Só para ilustrar, tem uma lista enorme de mestrados, mas eu separei alguns que ou são em direito ou falam expressamente que aceitam alunos formados em direito. Então, nós temos o MLE, que é um mestrado em Law and Economics, e nós temos também um mestrado em Direito Internacional da Segurança, que é o ILGSPD. Fora esses, tem os mestrados que falam, né, que aceitam alunos de direito, que são em direitos humanos, em políticas públicas, em estudos de gênero, estudos urbanos, patrimônio cultural, e também um mestrado focado em estudos sobre a América Latina. Bom, então... Não, pode falar. Bom, os requisitos mais frequentes são esses que a gente já comentou um pouco. Eu só queria fazer uma observação sobre os certificados de idioma, né? Porque depois que você escolheu o programa e leu bem atentamente todos os requisitos, é muito importante também pesquisar com antecedência o cronograma dos certificados que você vai precisar tirar. Então, primeiro você tem que ver quais são os certificados que são aceitos
E depois disso, ver bem quais são as datas para tirar esse exame, porque tem alguns exames que são feitos 1 ou 2 vezes por ano só, então tomar bastante cuidado para não perder as datas e se preparar com antecedência. É muito importante também estudar como que é a prova, então fazer, às vezes, alguns simulados na internet, geralmente consegue achar provas anteriores, então ver bem como que é a estrutura, porque às vezes você até tem o conhecimento da língua, mas é aquela coisa do vestibular, né? Se você não treina muito, você não conhece a estrutura, você acaba se perdendo por uma falta de prática mesmo, e não por não conhecer. E também, de repente, fazer algum curso intensivo antes de tentar, como eu fiz. Fiz um curso com um professor especialista no DALF, e aí ele me ensinou, ele cronometrava os tempos das provas, me passava os exercícios, corrigia, então é muito legal isso. E também tem muitas coisas que você pode encontrar no YouTube para treinar. Então, para o inglês, por exemplo, eu encontrei consegui estudar vendo muitas aulas no YouTube, e a internet hoje em dia permite muito você se preparar para esse tipo de coisa também. Então, os requisitos mais frequentes, né, são, como a Raíssa falou, o certificado de idiomas, que aí vai variar. Quase todos os mestrados, eles pedem algum certificado em inglês, e aí as outras línguas do programa, né, que normalmente, a maior parte que eu vi são francês, italiano e espanhol. A carta de motivação, que eu já falei um pouco sobre ela, as cartas de recomendação, que são geralmente 2, e a maioria dos mestrados exige que pelo menos uma seja de professor. O currículo, que é feito num formato especial, que é o do Europass, mas é simples, é um site, você entra no site, preenche os dados e ele forma o currículo. E os documentos pessoais, que tem que ser em cópia autenticada e com tradução juramentada. Eu não sei, Raíssa, se os seus foram assim ou se... Eu precisei fazer tradução juramentada e legalizar os documentos. É um procedimento que faz lá no cartório. Mas aí é isso que a gente colocou aí nessa atenção, né? Muito importante ler muito bem o que cada mestrado pede, porque, embora tenham muitas coisas em comum, cada um vai pedir alguns requisitos específicos, né? Inclusive o projeto de pesquisa, alguns pedem, alguns não. É mais raro pedir, né? Acho que é mais comum pedirem para um doutorado, né? Acho que para o seu não precisa, né? Pedir projeto de pesquisa. Não precisou. Tá. Bom, eu acho que a principal dica que a gente pode dar é para não desistir. Se você não for aprovado a primeira vez, entre em contato com o mestrado, pergunta o que você pode melhorar na candidatura. Tem muitos mestrados que respondem, explicam exatamente o que você pode melhorar. E, no meu mestrado mesmo, tem uma aluna que fez isso 2 vezes. Ela pediu uma vez, não foi aprovada na segunda, ela foi lá e mandou e-mail de novo, e na terceira ela foi aprovada. também vou até contar a experiência de uma queridíssima amiga mexicana que está aí assistindo a gente, a Suzana. Ela me contou a experiência dela, que ela acho que tinha tentado 4 vezes, e na última vez o que ela fez foi tentar preencher algumas lacunas que ela tinha que ela teve no percurso dela, né? Então, ela fez um curso de letras, mas mais voltada para línguas, ensino de línguas. Então, o que ela fez foi fazer vários cursos livres de literatura que são oferecidos gratuitamente assim nas universidades públicas. Depois ela tirou o certificado das línguas, então ela tinha um conhecimento já das línguas, mas não tinha os certificados, então isso pesou bastante. E, por fim, também ela conseguiu uma carta de recomendação mais forte, mais relevante, justamente de um
um local que ela tinha trabalhado no Quebec como assistente de língua, e ela ficou hospedada num... Ai, não é mosteiro a palavra, eu esqueci agora, num um local de freiras, lá, isso, um convento. Obrigada. Ela ficou hospedada num convento e fez até uma formação lá religiosa e tudo. E a freira lá, chefona, fez uma carta de recomendação para ela, então ela acha que isso contou muito também. Então, mesmo que você tente e não consiga, é legal tentar ir preenchendo essas lacunas, de acordo com os requisitos do programa. E por último, eu acho que vale a pena tentar, mesmo que você não preencha todos os requisitos. É importante a gente ter em mente que o Erasmus, ele quer ter uma turma diferenciada. Então, muitas vezes eles vão abrir mão de determinados requisitos, né, determinadas coisas em cada candidato, para ter essa diversidade entre os alunos. Que eu acho que foi o meu caso, por exemplo. Apesar de eu não ter o nível de francês que eles exigiam, eu sou a única jurista da turma. Bom, depois de ser aprovado, é muito importante estar aberto e ser flexível para lidar com os perrengues, porque eles com certeza vão existir. A gente tem essa ideia que na Europa tudo é muito perfeito, muito maravilhoso, mas sempre vai ter problemas. Tem países imensamente mais burocráticos que o Brasil. É o caso da Itália, por exemplo. Então, tem alguns procedimentos que vão te deixar maluco e é muito importante ter essa flexibilidade. Eu acho que até os alunos, os estudantes brasileiros têm até uma vantagem em relação aos outros, porque já tá acostumado a lidar um pouco com esses problemas que vão aparecendo, né? Mas, às vezes, também uma questão que a gente tem que levar em conta é que existem variáveis humanas aí nos programas, né? Então, nem sempre o que está no site do curso vai corresponder exatamente à realidade, né? Então, um exemplo do meu curso. Aqui, aqui na Universidade de Bolonha é a universidade que coordena o curso inteiro, né? Então, realmente aqui corresponde muito mais ao que está no site, né? Que fala que eles valorizam muito a criação de uma comunidade do Masterclass, que junta os alunos, reúne. Mas em Estrasburgo isso não existe, assim, não existiu, porque o coordenador não era muito entusiasmado, ele era muito alsaciano, muito, muito fechado, muito frio. Então, muitos estudantes que vieram com essa expectativa de comunidade, de troca, em Estrasburgo, por exemplo, não aconteceu, porque tem ali uma variante humana que não tem como prever, né? Já o pessoal que ficou em Mulhouse, que também é perto de Estrasburgo, era uma cidade assim bem menos desejada, porque é uma cidade muito pequena, não tem muita coisa, mas os coordenadores eram tão legais, sabe? Levava o pessoal para jantar junto, organizava várias atividades juntos. Então, eles acabaram tendo uma experiência humana, vamos dizer assim, mais interessante do que a gente que estava em Estrasburgo. E também tem algumas dificuldades práticas, né? No caso do meu mestrado, que a gente muda de país a cada 6 meses, às vezes é um pouco complicado para conseguir casa, conseguir alojamento em cada lugar, né? A faculdade costuma ajudar, mas, por exemplo, na cidade que nós passamos em Portugal, que é uma cidade de 2.000 habitantes, nós não tivemos opção. Então, a universidade deu para a gente uma lista com as casas que tinha, nós tivemos que nos organizar, todo mundo teve que dividir casa, e normalmente eram casas antigas, pequenas, sem aquecimento, e a gente passou muito perrengue no inverno. Também, para fazer a mudança, é muito complicado, porque imagina, você chega num país, vem do Brasil,
traz suas coisas na França. Depois de 6 meses, você já comprou o mundo aqui. Você já comprou um monte de roupa de inverno, já comprou produto de maquiagem barato, já comprou creme. E aí tem que colocar tudo isso dentro de 2 malas e pegar o avião. E aí você vai fazer isso a cada 6 meses, de novo. Acaba sendo bem complicado e a gente acaba deixando muita coisa em cada lugar. E também tem o problema dos vistos. Existe um visto específico para o Erasmus, que é um visto que te dá direito a passar, a mudar de país e estudar e trabalhar dentro desse país, da área do Schengen, mas não sei explicar por que nem todos os alunos conseguem esse visto. Então, eu consegui, mas foi em São Paulo, foi o consulado em São Paulo que me deu esse visto, e aí eu não tenho problema, não preciso trocar de vistos a cada 6 meses, mas tem alunos que acabam de chegar num país, um mês depois já tem que começar a pensar no visto para o país seguinte. Bom, e uma última coisa que é preciso estar aberta é também a questão que cada país tem a sua cultura universitária, né? Então, a França, por exemplo, ela trabalha com uma metodologia específica que só existe na França e que os franceses aprendem desde que eles estão na escola. Então, você também precisa estar aberto para aprender essas convenções, né, que existem em cada universidade. Outra coisa que quem é do Brasil geralmente estranha bastante são os horários das aulas, porque geralmente no Brasil ou são todas de manhã as aulas, ou são todas à tarde ou à noite, né? Mas aqui não, tem dia que você vai ter uma aula das 8 às 10 da manhã e uma segunda aula das 15 às 18, aí no outro dia você não tem nenhuma aula, no terceiro dia você tem só à tarde, no outro dia só de manhã. Então, quem vem com a intenção de trabalhar é bem complicado com esses horários. Os próprios estudantes europeus, eles acabam fazendo bicos, assim, porque com esses horários você fica só por conta dos estudos mesmo, basicamente, né? E acho que outra questão que vocês imaginam é a relação com os professores, né? Muito diferente. Na França, os professores são muito frios, muito afastados dos alunos. Então, tem que estar aberto para os novos aprendizados também, né? De cada local. Bom, depois do mestrado, no meu caso, eu tenho intenção de permanecer na Itália, por mais que a França seja ótima, mas a Itália é muito mais próximo do nosso jeito. E eu pretendo fazer um doutorado também com bolsa, então vou procurar o próprio doutorado que continua o Masterclass ou outros. Mas também o site da faculdade permite você se inscrever em estágios, e aqui em Bolonha tem várias alternativas, assim, inclusive para quem é de letras, por exemplo, tem até a possibilidade de trabalhar em associação que trabalha com imigrantes, porque precisa ter conhecimento de línguas. Então, é também uma ideia. Eu não era meu plano inicial quando eu vim para cá, mas agora eu vou ficar na França. É importante falar que o Erasmus, o programa, ele não obriga que você ele não exige que você volte ao Brasil no fim do mestrado, porque tem muitas bolsas que exigem isso. O mestrado é uma das exceções na Europa, né? Então, a minha intenção é ficar aqui e tentar transformar o estágio obrigatório num emprego depois. Então, vou tentar procurar algo que me permita ficar. E eu também estou pesquisando agora como fazer um mestrado em Direito aqui, para depois poder fazer a prova do Barreau Français, que é a OAB da França, para poder advogar aqui. Então, acho que é isso. Obrigada, e a gente fica aí à disposição para as perguntas. Acho que ainda tem um tempinho, né? Temos sim. Raíssa, Brenda, sem palavras por essa apresentação tão organizada que vocês fizeram, dando para a gente
um panorama muito abrangente, né? Não só do processo para entrarem no programa, mas também dividindo com a gente a experiência prática, né? Vocês chamaram de perrengues, né? E no fundo é isso também que a gente quer saber, que os alunos têm curiosidade, né? O que vai ter que enfrentar na prática. Então, eu, de novo, aqui manifesto minha imensa gratidão por vocês terem vindo, dividirem tudo isso conosco. Eu estou com muitas dúvidas, né? Então, eu também, eu vi aqui que nós temos 5, 6 perguntas feitas por alunos, eu falo que ainda há tempo, sim, então, se vocês quiserem, alunos, né, enviarem perguntas, ainda há tempo. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer, mas não precisam responder imediatamente, a gente pode deixar para vocês responderem depois, junto com outras dos alunos, mas eu queria aproveitar aqui ainda meu espaço de fala para fazer algumas perguntas mais genéricas, assim, que me vieram à mente, né? Acho que se vocês podem abordar neste momento de respostas aos alunos, né? Primeiro, como é que está sendo essa experiência no momento de pandemia, né? Então, assim, o que isso está afetando diretamente o desenvolvimento do curso, daquilo que vocês tinham como expectativa. Então, queria saber como que a Europa, claro, né, exatamente na Itália e na França, onde vocês estão agora, nesse momento, fazendo os programas, os mestrados, como isso afetou, né, diretamente ou não, como é que isso tem sido organizado pelas instituições. Queria saber também se vocês, eu acho que vocês já também falaram, tangenciaram um pouco esse aspecto, mas como aqui nós temos muito alunos de graduação, e eu recebi, inclusive, algumas perguntas de alunos, professora, mas eu vi que o programa Erasmus Mundus é para mestrado, eu ainda estou na graduação, essa palestra é para mim mesmo, né? O que eu vou ganhar com isso? Então, eu queria que vocês ressaltassem para os alunos aqui presentes qual a importância de já se prepararem durante a graduação, né? Assim, primeiro a experiência individual de vocês, né? Eu vi que a Brenda está formada na graduação há mais tempo que a Raíssa, mas o quanto vocês já perspectivaram esse tipo de estudar fora, ou o programa em si durante a graduação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, o que vocês acham que podem contribuir para os alunos aqui presentes nesse sentido. E aí eu queria já, antecipando a fala da professora Eliana, já que ela é a próxima a que me sucederá, já nos brindando também com a sua fala, e, enfim, fique bastante à vontade para falar o que a professora Eliana quiser dividir também conosco, porque, para quem não sabe, a professora Eliana, ela é mãe da Raíssa, então, assim, também tem muita coisa para dividir das angústias desse processo, de todo incentivo que eu tenho certeza que foram incomensuráveis para que a Raíssa também alcançasse esse programa, essa bolsa, né? Então, queria muito que a professora Eliana nos falasse, dividisse conosco também a sua experiência como mãe de uma aluna que pleiteia a candidatura, né? Então, se for possível, dividir um pouquinho essa experiência, o que você quiser, né, professora Eliana? Mas eu fiquei um pouco curiosa de saber a sua perspectiva como mãe, como é que foi esse processo, se você sabia que ela não vai mais voltar para o Brasil, falou agora no final que vai ficar na Itália, como é que fica o coração com relação a isso? Mas, enfim, essas perguntas, eu tenho muitas dúvidas, mas acho que o espaço é para os alunos, não para mim, então só vou passar imediatamente a palavra para a professora Eliana, e se depois tiver espaço, viu, Raíssa e Brenda, e puderem abordar junto com as outras respostas dos alunos, eu fico imensamente agradecida. Professora Eliana, muito obrigada, viu? Passo a palavra imediatamente para a senhora. Ai, ai. Pronto? Está aberto, né? Está aberto. Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo pelo aplicativo, pelo YouTube, pelas redes. Boa tarde, Renata, Raíssa, Brenda e os nossos acadêmicos, onde estão eles? Que eu não estou vendo aqui, mas, enfim, eu falei para a professora Renata que nós, na Direito São Bernardo, já organizamos, principalmente esse ano, várias webinars, não é, professora Renata? E várias, mas a Andréia e Thomas, tudo bem? Bom, e para dizer a verdade, esse é o webinar que eu estou mais nervosa, porque aqui está entrando assim uma emoção muito grande, né?
de ver a Raíssa, minha filha, embora a maioria pensou que o Thomas fosse meu filho, porque o sobrenome é idêntico, Borges Cardoso, mas nós nos conhecemos hoje, não é, Thomas? Mas de ver a Raíssa, não é, participando de um evento tão importante, que está sendo assim tão prestigiado por alunos do Brasil todo, e é lógico que isso mexe com o emocional. E imagino que a mãe da Brenda, que está nos assistindo, não é, Brenda? Esteja também com o coração assim, tchoque, 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 de ver a filha dela assim, tão perto e tão longe, né? Aquela vontade de abraçar e sem poder. Mas realmente isso nos traz assim aquela certeza de que nós, como mães, estamos ou seguimos o rumo certo. Né? A nossa, viu, professora Renata, perguntou aí como está o seu coração, né? Eu sabia que ela iria ficar na Itália porque a gente conversa muito, não é? Mas, assim, é a certeza de que nós, mães, e pais, e formadores e responsáveis por essas jovens tão maravilhosas, caminhamos no rumo certo de dar as bases e dar asas. Nós nunca quisemos que nossas filhas fossem galinhas que ficassem ciscando no terreiro, mas que fossem águias e que pudessem voar livremente. E ver esse voo delas é a nossa realização, né? Então, é isso. Então, eu gostaria rapidamente de agradecer à OAB pela oportunidade que está dando para essas meninas compartilharem sua experiência com todos os demais jovens que podem um dia estar no lugar deles. Então, a OAB cumpre um papel muito importante de abrir esse espaço e levar esse conteúdo para os jovens que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a Direito São Bernardo, na pessoa do professor Rodrigo, que prontamente nos apoiou, e agradecer demais, mas de coração, a professora Renata, que é a responsável por esse evento, porque um dia nós estávamos conversando do nada, e eu falei, professora, o que você acha? Eu vou convidar a minha filha e uma amiga dela para falar para os meus alunos do segundo ano, o que você acha disso? Você acha que é legal? Ela, na hora, roubou o meu evento. Ela falou, nossa, vamos fazer isso na UAB e levar isso para todos os jovens de São Paulo, quem sabe do Brasil, porque isso é de interesse de todo mundo. Então, a responsável por esse evento é a professora Renata. Eu agradeço de coração por o seu entusiasmo. A professora Renata é tão querida, tão amada na faculdade, pela sua alegria, pela sua empatia com os alunos, pela sua energia, e isso resultou no evento que nós estamos tendo aqui hoje. Eu gostaria de fazer perguntas para ambas as candidatas, tenho várias, mas eu gostaria de, pelo menos, assim, que vocês dissessem como vocês lidam com as saudades, que é uma palavra que é muito nossa aqui do Brasil. Essa é uma questão. A outra como vocês, se vocês viram alguma mudança de visão em relação à preparação de vocês, a professora Renata já pediu que vocês falem da preparação durante o bacharelado. Então, imagino que vocês falarão, não é? Um pouco mais dessa preocupação de preparação, mas eu queria saber, assim, se vocês têm uma visão diferente hoje daquela que vocês tinham quando iniciaram o bacharelado. E eu pergunto, porque a Raíssa, e aí é uma experiência bem familiar, quando ela foi agraciada com a Bolsa Mérito para ficar 6 meses na Sorbonne, em Paris, ela aventou a possibilidade de não ir. Não sei se você lembra, ela falou assim, eu acho que eu não vou, eu acho que eu vou deixar para o ano que vem, porque surgiram aí algumas dificuldades, algumas questões. E eu falei, Raíssa do céu, pelo amor de Deus, o burro, o cavalo, aliás, eu falei o cavalo só passa no deserto uma vez, ou você monta, ou ele não passa mais. E houve até um conflito, e enfim, no fim deu certo, e graças a Deus ela foi, e eu acho que isso foi muito importante para a bolsa do mestrado. Então, eu queria com esse fato dizer assim, se vocês duas, o que mudou
Assim, ou se mudou alguma coisa na visão de vocês hoje, com a visão que vocês tinham lá na graduação, e se vocês fariam coisas diferentes, se vocês pudessem voltar atrás, não é? Se vocês fariam coisas diferentes, se vocês teriam agido de forma diferente. E quais os conselhos que vocês dão para quem está iniciando a graduação? Tenho muitas alunas e alunos do segundo ano, são seus alunos também, né, Renata? Lá, que estão nos assistindo. Qual é o conselho que vocês dariam para esses jovens que estão terminando o segundo ano? Então, é isso, muito obrigada, e parabéns, meninas, pela exposição de vocês. Então, eu vou falar obrigada, professora Eliana, pelas considerações. Realmente, a gente teve essa coincidência, quando saiu o card aqui do evento, a professora Eliana falou assim, eu acho que saiu errado o nome do acadêmico, do Thomas, né? Porque colocaram o nome dele com o mesmo sobrenome que o meu e da Raíssa. E aí eu realmente acreditei que era um equívoco, né? Alguma coisa que tinha passado despercebido. E aí foi realmente uma surpresa muito agradável, essa feliz coincidência, né? Então, ambos aqui, Borges Cardoso. Foi inacreditável, na verdade. Ficamos muito surpresos com esse acontecimento, que não é, vamos combinar que não é sempre que acontece, né? Então, muito interessante. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, antes de passar a palavra para o Thomas e para a Andréia lerem as perguntas do público, já que a professora fez algumas ponderações que se complementam com as minhas, então, antes de eu abrir para eles fazerem as perguntas, acho que eu vou falar para a Raíssa e para a Brenda já responderem nesse primeiro bloco. Aí depois a gente promete, né, professora Eliana, que a gente não vai fazer mais perguntas para os alunos poderem também serem respondidos. E aí também não se perde muito, então a gente faz esse primeiro bloco com relação a essas as perguntas que eu e a professora Eliana fizemos, e depois passamos para as perguntas dos alunos, pode ser? Então fiquem à vontade para responder aí na ordem que vocês preferirem, Raíssa e Brenda. Obrigada. Quer começar, Brenda? Fala. Tá, pode ser. Bom, Covid. Quando começaram as coisas aqui, que começaram na Itália, né? Começou o burburinho, o medo, o pânico geral. A gente estava em Mação, que é a cidade de 2.000 habitantes em Portugal. E, num primeiro momento, foi um pouco complicado, porque a população associou o vírus a gente. Eles achavam que eram os alunos estrangeiros que estavam trazendo o vírus, assim, né? Então, foi um momento um pouco estranho no começo, né? Mas a universidade deu todo o apoio que a gente precisou, os professores foram muito abertos, a gente não podia sair de casa, e aí os professores passaram o telefone pessoal para a gente, marcavam conversas para a gente não se sentir tão sozinho, e no fim acho que acabou dando sorte, porque Portugal foi pouquíssimo afetado, né? A gente teve algumas aulas online nesse semestre em Portugal, mas foi também difícil, o começo foi complicado para adaptar tudo para o sistema online, porque foi de um dia para o outro, e agora a gente deveria estar na Romênia, por causa que é o programa, o terceiro semestre é na Romênia, mas por causa do Covid nós não estamos. Aí o que o mestrado fez foi liberar a gente para ir para qualquer país dentro da área do Schengen, e ter aulas online de lá, e nós estamos proibidos de sair do Schengen. Então, por exemplo, eu tinha intenção de voltar para casa nas férias, voltar para o Brasil para ver minha família, né? Eu já entro na questão da saudade, mas a gente não pôde ir porque eles têm receio que a faculdade possa abrir, a gente possa ir para lá e a gente não tem a permissão para entrar de volta na Europa. A parte da saudade é bem complicada. Principalmente, acho que quando eu estava na França, logo que eu cheguei na França, o primeiro semestre foi bem difícil. Quando eu cheguei em Portugal foi mais fácil. Portugal tem mais ar de casa, assim. Acho que os portugueses lembram mais, tem mais o nosso jeito, tem muito brasileiro em Portugal, então eu não senti tanto isso. Mas é uma coisa difícil de lidar. Eu falo todo dia com a minha mãe por telefone, ligo para casa o tempo inteiro, ligo para os amigos. Mas não sei, acho que é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Acho que vale a pena por toda a experiência que a gente está tendo. E é uma curiosidade até, eu sempre ouvi falar que a saudade era uma palavra que só tinha no português. E aí nós começamos a estudar romeno agora, e eles têm uma palavra para saudade, que é dor.
O dor para eles é a nossa saudade. Eles também falam para todo mundo que essa palavra só existe em romeno. Deixa eu ver o que mais. Para os alunos de graduação, eu acho que é importantíssimo começar a pensar nisso já agora, principalmente se for para concorrer a uma bolsa. Eu teria, por exemplo, estudado mais para ter uma média ponderada melhor. Acho que isso ajudaria em algumas candidaturas de bolsa. Fazer um intercâmbio também é uma coisa que importa para muitos desses mestrados. No meu programa, eles só aceitaram alunos que tinham feito antes o intercâmbio, porque eles já tiveram casos de alunos que vieram e aí não conseguiram lidar com a saudade, com a distância da família, então eles acabavam dando preferência para alunos que já tinham tido essa experiência, que era uma segurança maior de que a pessoa não vai desistir no meio do programa. Mas não acho que eu faria nada diferente, assim, talvez só estudar um pouco mais para ter uma nota melhor. Acho que é a única coisa que eu faria, assim, de diferente. O primeiro intercâmbio que eu fiz, eu tinha 18 anos, fiz um intercâmbio no Canadá para estudar inglês, e desde então eu não parei mais. Eu fiz depois um intercâmbio em Coimbra, eu fiz um intercâmbio na Rússia, e aí agora o mestrado. Acho que eu não vou parar nunca. Bom, na pandemia eu estava, estamos na pandemia, né? Mas logo no início do lockdown eu estava na França e realmente, assim, não foi uma experiência muito traumática, tive muita sorte. Primeiro que eu moro com meu companheiro e a gente se dá super bem e então a gente se fez companhia também. Segundo que eu morava numa casa que tinha um panorama muito bonito em volta, então era mais afastado do centro, então tinha jardins, passarinho, árvore. E terceiro que tinha uma imensidão de trabalhos para fazer, muita coisa, então eu fiquei totalmente focada em entregar os trabalhos e acabar o semestre, então acabei tendo sorte. Mas, como eu disse, o meu coordenador lá de Estrasburgo, se tivesse ele e um robô, acho que talvez um robô teria mais sentimentos do que aquele coordenador. As coordenadoras aqui de Bolonha, por exemplo, faziam reuniões toda semana com os alunos, tinha um contato bem mais próximo, sabe? Lá ele mandou um e-mail no início do lockdown e não entrou mais em contato, né? Então, acho que para os meus colegas talvez tenha sido mais difícil do que para mim, mas para mim acabou sendo tranquilo por causa desses motivos, né? A questão da saudade, eu acho que eu também tenho um privilégio aí de ter o meu companheiro de vida comigo sempre, então é uma ponte aí com o Brasil, né? Que você acaba não se sentindo tão sozinha, tão abandonada no mundo. Mas também falo todo dia com a minha mãe, manda foto das coisas, conta as coisas, então vai lidando dessa forma, né? É muito triste agora não poder. Ela teria vindo para a Itália em julho, né? Eu também, de repente, teria ido no Natal. Então é muito triste pensar que, meu Deus, vou ficar um ano sem ver minha mãe, minha família. Tipo, isso é absurdo, mas a gente acaba, com as obrigações do dia a dia, acaba tentando se distrair, né, com essas coisas. O Bob Dylan e o Pavarotti que você quer ver, né? É difícil com apego a animais, porque não dá para conversar com eles, não dá para mandar mensagem, né? Então, bom, acho que conselhos para graduandos, eu acho que estou totalmente de acordo com a Brenda, é muito importante já se preparar. Acho que até uma coisa que eu me arrependo foi de não ter mantido meus estudos do inglês. Acho que inglês é essencial, você ter um bom nível de inglês. Eu tive sorte que para o meu programa, um nível mediano era suficiente, mas investir nas línguas é muito importante aqui na Europa. Qualquer graduação que você faça, você estuda pelo menos 2 línguas durante a graduação. Então, é uma coisa importante.
E para quem quer prestar, às vezes, um curso mais acadêmico, eu acho que é muito legal fazer iniciação científica também. É um diferencial em relação aos alunos daqui, porque no Brasil tem muito mais incentivo nesse sentido, né, de produzir artigos e iniciar bem cedo nessa carreira acadêmica, né? Então, acho que isso conta bastante também. Acho que é isso. Acho que eu diria para os alunos de graduação se preparar, pensar realmente a longo prazo, sabe? Já começar a olhar o catálogo dos cursos, ver o que precisa e ir correndo atrás. Precisa de bastante esforço, às vezes, principalmente para conseguir certificado de língua, correr atrás das documentações. Eu mesma, eu comecei a me preparar um ano antes, assim. Então, é muito importante você escolher, ver os requisitos e ir correndo atrás aos poucos. Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Obrigada, Brenda e Raíssa, absolutamente esclarecedoras as falas. Então, passo imediatamente agora a palavra para a Andrea, que vai aqui selecionar algumas perguntas. Se você quiser pular alguma que porventura a gente já tenha respondido, né, ou que elas já tenham respondido, fica à vontade, Andrea, mas peço que você fale o nome também de quem está perguntando e a pergunta em seguida. Vamos fazer assim um bloco de 3 perguntas, Andrea, 3 perguntas, o Thomas, e aí se sobrar tempo, porque a gente não pode passar muito das 4h30, né? Então, se sobrar tempo, a gente faz mais perguntas, pode ser? Aí pode fazer em bloco, faz 3, elas respondem, depois Thomas faz 3 e elas respondem, tá bom? Tá certo. Tá, Andrea, obrigada. Imagina. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Andrea, como a doutora Renata já me apresentou, sou acadêmica de Direito, faço parte da Comissão do Acadêmico de Direito. Quero aqui agradecer às expositoras, a Brenda e a Raíssa, pela excelente explanação acerca de um assunto tão importante. Eu me sinto muito privilegiada por estar aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicas de Direito. Muito obrigada. A primeira pergunta da participante Lívia Posse. Ela pergunta aqui qual a idade máxima para participar desses programas de bolsas. A segunda pergunta também é da Lívia Posse. Ela diz aqui, sites com referências para elaboração das leis de motivation tem diferença das que são endereçadas para as universidades e para a Erasmus, em relação à objetividade, formato e etc.? E já na terceira pergunta, é do Felipe Massari, que pergunta aqui, as faculdades aceitas pelo Erasmus são apenas as públicas ou as privadas também? Obrigada, Andrea. Raíssa e Brenda, ela colocou lettres de motivação em francês, né? Sobre as cartas de motivação. E então passo a palavra para vocês tentarem aí responder as perguntas do primeiro bloco. Obrigada. Eu acho que idade máxima, não, acho que não tem idade máxima. Não sei se a Brenda sabe de alguma coisa, mas... O Erasmus não tem, mas tem alguns mestrados que colocam idade máxima. Então, tem que olhar na lista do catálogo, escolher o seu mestrado e aí verificar no site do mestrado. A maioria não tem, mas eu já vi uns 2 ou 3 que colocam idade máxima. Sobre a carta de motivação, eu acho que, no caso do francês, eu acho que é bem parecida, assim, com o que manda para as universidades, porque os franceses são muito formais e, como eu falei, eles têm uma metodologia muito própria, que se você escreve de outra forma, eles não entendem o texto. Mas eu não sei, acho que para outras línguas acaba mudando, né? Por isso que é legal você, de repente, pedir para alguém que encontrar, às vezes, algum professor ou algum aluno que já fez para te dar um modelo, né? Uma coisa acho que eu esqueci também de falar é muito
é muito útil procurar os brasileiros que já participaram do programa que você quer participar, porque é incrível como a gente se ajuda e dá dica e está disposto a ajudar. Então, no meu caso, teve o Rômulo nossa, me passou várias dicas do processo, tudo. Então, para o caso da carta de motivação, uma dica também é procurar outros alunos brasileiros que participaram. Eu posso encaminhar minha carta, se tiver depois como compartilhar com as pessoas, não sei se... Tem meu e-mail, quem quiser pode me mandar um e-mail, eu posso compartilhar minha carta. Isso eu ia Mas pedir também. Desculpa te cortar, eu ia pedir se vocês puderem e quiserem, né, deixar o e-mail de contato no chat, porque aí eu vi que vários alunos pediram mesmo, qual é o contato delas, qual é o arroba no Instagram. Eu acho que o e-mail acho que fica mais fácil, né, mais impessoal, não precisa dar aí arroba do Instagram, mas se vocês quiserem, podem fazer isso no chat, por gentileza, tá? Obrigada. O meu mestrado, eles pediram uma carta um pouco mais longa que o normal. Eles pediram uma carta entre 6 e 15 páginas. Eles realmente queriam que a gente contasse a vida inteira, mas normalmente as cartas são um pouco menores. Mas eu tenho também modelo de algumas cartas menores e posso encaminhar. Obrigada. E sobre universidade pública ou privada, eu realmente não sei dizer. Vocês não precisam estar vinculadas a nenhuma instituição, pelo que eu entendi, né? Não. Tá, antes de vir. Antes de ir. Não, tanto que eu tenho tenho colegas que se formaram há vários anos e se candidataram ao mestrado, assim, 2, 3 anos depois que se formaram. Não precisa ter ligação nenhuma com a universidade. Eu acho que algumas pessoas entenderam que o programa Erasmus Mundus, ele precisa ter algum tipo de vínculo com a instituição de origem, sabe, onde você se formou, então não tem, né, isso tem que ficar bem claro, você faz essa... Eu acho que para fazer Erasmus durante a graduação, aí sim, mas para o mestrado, que é depois da graduação, não. É que existe o programa Erasmus e o programa Erasmus Mundus Master Joint Degree. O Erasmus é um programa de intercâmbio durante a graduação. E aí, nesse caso, eu acho que ele é só para faculdades públicas ou a faculdade conveniada, não sei se todas são públicas, né? O Erasmus Mundus, que é o que a gente fez, não tem nenhuma vinculação. Vai depender da análise do mérito acadêmico, e aí é aquilo que eu falei, eles analisam várias coisas. Não vai ser só a universidade, só a nota, todo o seu percurso acadêmico mesmo. Perfeito, obrigada. Thomas, quer fazer as perguntas, então? Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Assim como agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa mesa representando todos os acadêmicos e a felicidade de ter encontrado uma chará de sobrenome, que é a doutora Eliane. E tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer para elas, que é da Rebeca Souza, que ela pergunta o seguinte: boa tarde, posso me candidatar para mais de uma bolsa no mestrado do mesmo ano? Vocês focam em um só programa? Muito obrigado. Também tem a pergunta que a Anne Carolina fala, que se os alunos tanto de faculdade pública e privada têm a mesma chance, tem alguma coisa de relevância de ser faculdade pública ou privada. E para elas, e o Bruno também faz uma outra pergunta: qual é a maior dificuldade de estar estudando no exterior? São essas as perguntas. Obrigada, viu, Thomas? Eu queria aproveitar a pergunta que a Anne Caroline fez, né, sobre quais são as chances, se são as mesmas chances de alunos privados, de faculdades privadas ou públicas, para falar que também a Júlia faz uma pergunta que é bem interessante nessa linha, que vocês poderiam explorar também junto aqui. Se o programa pode ser alcançado por alunos de periferia, que mal têm acesso a cursos de idiomas. Então, acho que dá para abordar também junto aí. Obrigada, Thomas. Por nada. Acho que sobre se candidatar para mais de um programa, eu acho que sim, né? Que é possível. Pode, mas tem um limite de até 3 programas. E é bom conferir, porque esse limite às vezes muda também. Mas você pode se candidatar, se eu não me engano, até 3.
Uhum. por ano. Sobre se faz diferença ser de universidade pública ou privada, eu realmente não sei dizer se eles fazem essa diferença. Eu imagino que não. Mesmo porque vem alunos de muitos países muito diferentes. Eu acho que eles veem mais o seu percurso como um todo, as suas experiências. Eu concordo com a Raíssa, eles não têm muito essa dimensão, né, que a gente tem no Brasil, às vezes tem um pouco mais essa diferenciação, mas para eles não é isso o mais importante. Uhum. Eles vão analisar todo o conjunto mesmo. Sobre a dificuldade de estudar no exterior, bom, acho que não conseguir se exprimir na língua do local é uma dificuldade. Você não conseguir se exprimir, falar ou apresentar um trabalho é bem estressante. Bom, e também as diferenças culturais, né? Não sei qual a experiência da Brenda na França, mas os estudantes franceses, eles são totalmente fechados, assim, não fazem amizade. Já aqui na Itália, eu tô vendo que é diferente. Tem aluna que manda as anotações delas para todo mundo, compartilha, sabe, sai junto, conversa. Então, as diferenças culturais, principalmente nesse nível interpessoal, assim, eu acho que pode pegar bastante. Para mim, acho que foi a mesma coisa, assim. A língua foi muito difícil na França, no começo, e essa diferença no posicionamento dos professores também foi uma coisa complicada para mim. Eu estou acostumada a poder conversar com o professor, a trocar, ter uma troca dentro da sala de aula. Na França, a gente não tinha isso. O professor, ele chega, ele fala, você tira dúvidas, não tem nenhum tipo de troca. Isso eu estranhei bastante. E sobre os alunos de periferia, é claro que é possível, mas eu, por exemplo, eu estudei em universidade pública, consegui bolsas, mas porque eu nunca não precisei trabalhar durante a graduação, sempre estudei em escola particular, tive toda a estrutura em casa, não passei nenhuma dificuldade, então é, certamente é possível, mas claramente é um programa que está mais do nosso lado, né? De quem não é de periferia. Isso é um problema estrutural, né? Acho que teria que mudar aí as estruturas, né? Não tanto. Eu não sei se tem programas do Erasmus específicos para pessoas relacionado à renda, mas eu não conheço. Do Erasmus não, mas tem alguns para intercâmbio, que acho que pode ajudar, que fazem seleção para... Tem um site, chama Partiu Intercâmbio. Eles costumam colocar todo tipo de intercâmbio, e alguns são focados nisso, em renda. Em inglês, tem alguns cursos gratuitos, a própria Cidadão, a Cidadão para o Mundo, onde eu fiz voluntariado, eles dão aula de inglês de graça, mas eu entendo, sim, que é um pouco mais complicado, né? É bem mais complicado. É uma situação que... Aqui, eu vi muita gente que conseguiu, depois, na época do ProUni, que tinha... tem muitos alunos que vieram hoje, que fazem hoje Erasmus, porque tiveram a oportunidade na época do ProUni, de fazer um intercâmbio, aprender a língua, mas a gente sabe que, na verdade, acaba sendo mais difícil mesmo, né? Essa questão da língua, principalmente. E nas universidades públicas tem também sempre grupos de alunos que dão cursos de língua ou cursos de escrita acadêmica, de reforço. Esses dias mesmo eu tinha visto aí num grupo cursos super baratos, assim, de francês, de várias línguas, inclusive chinês, japonês, acho que dados por alunos da USP. Então, vale a pena procurar essas oportunidades. E agora que eu lembrei também, tem alguns outros programas que auxiliam, né? Tem o programa de au pair,
que pode ser interessante para quem quer aprender a língua. Dá para fazer tanto nos Estados Unidos, né, que é um programa que você vai para ser babá no caso de uma família, e a família te paga um salário, também pode ser um meio de aprender a língua. Tem alguns programas hoje em dia para você fazer, você trabalha e fica no lugar, que tem um site chamado Worldpackers. Tem para muitos lugares da Europa, você trabalha em hotel, em hostel. Eu acho que você pode ajudar a melhorar a língua. Mas, assim, a prova de línguas, o TOEFL, por exemplo, ela é uma prova muito... Você tem que saber inglês, pelo menos um intermediário, mas ela é uma prova muito que você tem que se preparar para a prova. Mais do que o idioma em si. Ele não te exige uma fluência tão grande assim. E na internet tem muito material. Eu acho que pode ser uma ajuda. Assim, a fluência, ficando aqui um mês, primeiro mês você passa um pouco de perrengue e depois vai, porque você é obrigado a falar, né? Então, não é o ideal, mas eu acho que tem sim como fazer. Tem muito método, muita coisa na internet hoje em dia que a gente consegue para ajudar. E eu achei muito interessante que você colocou na sua carta de motivação que estava disposta a ir para pegar a língua, né? Então, realmente, eu acho que para o Erasmus conta muito essa experiência global, assim, né? Para o meu curso, não tanto, porque é muito focado em línguas. Mas acho que para a maior parte dos outros cursos é uma boa coisa. Bom, excelente. Acho que a gente ainda são perguntas mais objetivas, aí a gente não deixa ninguém sem resposta, né? Eu tinha falado para a gente não passar das 4h30, mas se vocês estiverem de acordo, acho que em 5 minutos a gente responde. Perguntas bem aqui objetivas. O Bruno já perguntou, acho que algo que vocês já esclareceram, que ele pergunta se o custo da bolsa é suficiente para se manter ou é necessário um complemento, mas acho que foi a Raíssa que abordou, que vai depender do país, né? Porque isso também é muito variável, como o valor é em euro, depende muito do custo de vida em cada país, mas se vocês quiserem também abordar isso. Tem uma pergunta aqui do José Eduardo da Silva, que ele quer saber se a formalização do envio dos documentos pessoais, que vocês falaram que precisa ser autenticado em cartório, se é o processo que ele está falando aqui de apostila de AIA, é esse procedimento? E a Lídia pergunta qual é o prazo de validade desses certificados de idiomas, né? Se ele tem algum prazo de validade. E aí, para finalizar, a Tânia Scarabelli tinha perguntado assim, há algum país que seja melhor para quem é da área do direito para a realização desse mestrado? Eu acho que a preocupação dela é aquela que a Brenda já antecipou, de repente conseguir validar um certificado de atuação profissional, né, equivalente ao que seria a nossa OAB. Bom, é isso, aí acho que a gente consegue responder todo mundo, e agradeço a todos, não dá mais para fazer perguntas, então, quem tiver dúvidas adicionais, a Brenda e a Raíssa já deixaram aqui o endereço eletrônico delas, então anotem, e agradeço de antemão, inclusive a disponibilidade delas responderem eventuais perguntas adicionais enviadas posteriormente. Obrigada. Deixa eu começar. Sobre o valor da bolsa, acho que isso vai depender muito também do seu estilo de vida, assim, do que você consome. E depende muito do país também, né? Na França, o custo de vida é mais alto, mas o governo é muito rico em auxílios sociais, assim. Então, por mais que aqui na Itália o custo de vida seja mais baixo, na França eu estava muito mais tranquila em relação a dinheiro, porque o meu aluguel, por exemplo, metade era pago pelo auxílio do governo. Os documentos pessoais, no meu caso, foi sim a apostila de AIA, que eu precisei fazer, para cada documento e para cada tradução do documento. Para mim, não. Para mim foi só uma cópia autenticada e a tradução depois. Mas cada mestrado pede uma coisa. E a validade do certificado de idioma também, cada certificado é de um jeito. O francês é vitalício, mas o do inglês que eu fiz, vale acho, por 1 ou 2 anos, inclusive está vencendo agora.
o que eu fiz, então vou precisar de outro. Vai variar muito de cada certificado. E a outra é do país para a área do direito, né? Essa é um pouco complicada, porque acho que depende da área do direito que você quer, você tem mais interesse. A Alemanha é interessante em termos de bolsa, eles têm muita bolsa, mas depois é complicado para quando você quer, se você quiser ficar lá. Se você quiser trabalhar lá, é um pouco mais complicado. Para ficar depois, Portugal é a melhor opção. Não precisa fazer a prova depois tem um acordo. Eu não sei se é diretamente entre a OAB ou se são entre os governos, mas tendo a OAB no Brasil, você só paga uma taxa e consegue acesso à OAB de lá. Os outros países, a maioria, você tem que fazer as provas, alguns exigem estágio obrigatório, então, e aí cada um vai ter a sua regra, né? Na França, a gente pode fazer a prova a qualquer momento, mas é uma prova bem complicada. Tem 2 exames orais e por isso até que eu estou pensando em fazer um mestrado para conseguir ter o conhecimento na área do direito, francês, e aí poder fazer a prova. Obrigada pelas respostas, mais uma vez, super esclarecedoras. Estou muito feliz de ter conseguido responder todos os alunos, porque quando eu vi aqui o volume de perguntas, e eu sei que é um tema bastante instigante, né? Quem não tem esse desejo? Eu estou aqui, quando veio a pergunta sobre a idade, né? Eu estou com 37 anos, mas confesso que a minha vontade era perguntar, eles aceitam uma mulher mais velha, já com 2 filhos nas costas, com toda a dificuldade aqui. Pode falar. Tem alguns mestrados, que o meu, inclusive, de CLAM, eles dão bolsa para professores. Você pode vir como professor visitante, passar uma semana aqui, e aí tem um procedimento próprio, mas tem bolsas para professores também. Que maravilha, com certeza eu vou entrar aqui no site e para conhecer mais, que eu fiquei absolutamente curiosa e poder ajudar outros alunos também como professora, mas eu estou absolutamente assim, encantada com essa possibilidade real, né, que os brasileiros têm, em igualdade de oportunidade com os europeus, né, de terem europeus e outros estudantes. Então, assim, olha, eu estou encantada com vocês duas, assim, não é à toa que vocês foram selecionadas para o programa, porque dá para ver na forma com que vocês falam, a propriedade, né, de tudo que vocês apresentaram para nós, dessa vivência, dessa experiência, e, sobretudo, da vontade de estar aí. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é absolutamente concorrido. Então, eu tenho certeza que nós estamos falando com alunas que podem inspirar muitos outros jovens, que não é fácil, mas é possível, e que precisa, sobretudo, querer, né? Querer, buscar, se aperfeiçoar. Eu sei que há limitações materiais que foram apontadas aqui por alunos, não é uma realidade, infelizmente, acessível para todos os alunos do Brasil, dadas nossas desigualdades sociais, né? Diferença de acesso a condições e oportunidades, mas para o público aqui, acho, da São Bernardo do Campo, e alunos que, de alguma forma, vislumbram essa possibilidade, saibam que dá para correr atrás, né? Para algumas pessoas com muito mais dificuldade, não tenho a menor dúvida, principalmente com relação ao curso de línguas, e, enfim, a gente sabe que não é fácil essa transição, sair do país e morar fora, mas eu espero que tenha sido bastante esclarecedor, instigante para vocês. Mais uma vez, agradeço imensamente a professora Borges Cardoso, minha querida amiga, uma grande inspiração lá na faculdade. Nós somos mulheres que temos anseios muito parecidos, né? Então, desde a primeira vez, estou há 3 anos na Faculdade de Direito de São Bernardo, e eu lembro da minha primeira conversa com a professora Eliana Cardoso, e que nós descobrimos ali em 10 minutos uma série de afinidades, né? Políticas, o nosso samba, né, professora Eliana? E temos descoberto isso a cada vez mais, o vinil recentemente, né? Então, a gente é uma alegria poder contribuir para trazer sua filha e a Brenda para dentro da UAB, principalmente para que muitos alunos tenham acesso a esse conhecimento de como se prepararem. Então, assim, eu estou muito feliz, em nome da nossa comissão do Acadêmico de Direito, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de tempo de vocês, tudo que vocês prepararam. Eu sei que isso tomou tempo, mesmo diante de todos os afazeres, de todo o excesso de trabalho que vocês têm no curso, nesse momento difícil de pandemia. Então, assim, a nossa gratidão
é imensa, não tem outra palavra. Espero aí que vocês tenham inspirado muitos outros jovens, quem sabe a gente não traz alunos no futuro falando, eu participei de um evento na OAB, né, junto lá na comissão, em que tinham 2 alunas e que por conta delas eu me preparei, me inscrevi, me candidatei e hoje eu estou aqui para contar essa experiência para outros alunos, que isso se perpetue aí para uma rede de pessoas. Professora Eliana, muito, muito obrigada mesmo. Raíssa, Brenda, muito sucesso para vocês nessa trajetória. Sei que não é fácil, sei que é difícil demais, principalmente estando longe das pessoas da família, das pessoas que a gente ama, dos colegas, mas tenho certeza que a trajetória de vocês já está sendo, mas será de ainda mais sucesso e vocês vão colher os frutos de tudo isso. Obrigada, Andréia e Thomas, também pela participação, pela contribuição, por toda a ajuda. E não sei se a professora Eliana quer fazer uma fala de encerramento. Bom, eu gostaria de que elas fechassem, né? Eu só gostaria de dizer assim, para quem está nos ouvindo, os jovens que estão nos ouvindo, tem uma frase meio chavão, assim, mas que eu gosto de usar nessas ocasiões, né? Que alguém escreveu, sem saber que era impossível, foi lá e fez. E então é isso, eu acho que é isso que a nossa juventude que almeja isso que essas meninas alcançaram deve fazer, né? Ir lá e fazer. Muito obrigada. E um abraço, Raíssa, um abraço, Brenda. Obrigada, professora. Beijo. Com isso, eu encerro a minha fala, mas eu gostaria, então, que a Raíssa e a Brenda fechassem o nosso evento, com uma palavra aí para vocês, todos acadêmicos, e agradeço a vinda de todos, a disponibilidade de tempo, e a todo o pessoal da organização, mais uma vez, Rayan, Davi e Matheus. Muito obrigada. Raíssa e Brenda, é com vocês. Bom, eu espero que tenha sido realmente bastante útil para todo mundo e que tenha instigado a vontade de quem quiser participar do programa. E eu fico totalmente à disposição, pode me mandar e-mail, fico totalmente à disposição. Já ajudei outros estudantes brasileiros também que me contataram, então estou totalmente aí aberta. Queria agradecer, né, primeiro as professoras e a organização da OAB pela oportunidade. Eu acho que é bom a gente ter, é bom para os alunos, mas é um programa também muito, tem muitas opções, é um programa muito, que abre muitas portas, né, para os alunos e é pouco conhecido no Brasil. Então, acho que é legal, assim, ter essa oportunidade de passar para os alunos. E aí eu queria dizer para os alunos tentarem, tipo, realmente vale a pena, é complicado, vai dar trabalho, é muito documento, vai exigir esforço de aprender as línguas, mas é uma experiência única, assim. A gente tem uma possibilidade de ter uma troca incrível com alunos de muitos países, são experiências que realmente mudam a vida, então mesmo com toda a dificuldade, vale a pena tentar. Vou até abrir aqui, porque... palmas merecidíssimas. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo, de coração. Sucesso. Obrigada a todos pela vinda, pela participação. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.